Amém, irmãos? Bom dia, graça e paz. Hoje eu vou falar do princípio da semeadura. Vamos aprender um pouco mais sobre semear. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 9, do versículo 5 ao versículo 15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 5 ao versículo 15. Todos acharam? Vamos colocar de pé, irmãos, para lermos a palavra do Senhor. Portanto, julguei necessário exortar a estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa dádiva, já antes anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos, para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A ministração deste serviço não se supre às necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus. Visto que esta ministração prova que sois obedientes e seguis o Evangelho de Cristo, eles louvarão a Deus. E também louvarão a Deus pela liberdade das vossas dádivas, para com eles e para com todos, e orarão com grande afeto por vós, por causa da excelente graça que Deus vos deu. Graças a Deus pelo seu dom infalível. Amém, irmãos? Pode tomar assento. Irmãos, nós vivemos num mundo capitalista. Aprendemos bem cedo que para termos mais, precisamos ganhar cada vez mais e ceder menos. Aprendemos a nunca liberar. É a lei do ter. É meu e é meu. Mas a Bíblia, ela ensina de forma diferente. Deus, ele te dá riqueza, para que esta riqueza ela também seja dividida. E aprendemos, desde criança, a nunca liberar. Nós somos, às vezes, egoístas. Se eu tenho 2, eu não quero te dar 1. Aquele 1 está pegando poeira, está perecendo, mas, por eu ser uma pessoa egoísta, eu retenho aquilo. Mas a Bíblia, ela ensina esse princípio de semeadura. No reino de Deus, para que você tenha mais, primeiro, você precisa aprender a liberar, a dar. Você já semeou na vida de alguém? Eu quero que você abra sua Bíblia em segunda segundo livro de Reis, no capítulo 4,
Vamos aprender com Eliseu, o exemplo que ele teve de semeadura na sua própria vida. Aqui é uma passagem muito conhecida. Aqui fala da sunamita. Ela uma vez falou para o seu marido, ali passa um homem de Deus. E o texto diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes um pequeno quarto no terraço e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolha. Você vê que Eliseu, ele não estava nem pensando nisso, irmãos. Ele nunca pensou que aquela mulher faria esse benefício para ele. Às vezes, recebemos algo de alguém que você nem espera. Aquela mulher era uma mulher rica. Ela olhou para aquele homem e reconheceu que ele era um homem de Deus. Mas que aquele homem de Deus, ele também tinha necessidades. E ela podia proporcionar algo na vida dele, para o seu descanso, para que ele repousasse ali pelo menos 1, 2 noites. E assim ela fez. E certo dia chegou Eliseu e recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele a seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando-a, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tem tratado com todo o desvelo. Agora, o que se há de fazer por ti? Irmãos, Eliseu, ele recebeu um benefício. Ele recebeu uma dádiva. Ele recebeu um favor. E ele também sentiu o desejo de cooperar com aquela mulher. Mas ele não sabia o que ela precisava. E Geazi, ele observa: olha, eu observei aqui que ela não tem filho. E ela não era uma pessoa jovem. Ela já era uma pessoa de idade, o seu marido já era avançado de idade. E quando Eliseu fala para ela: olha, daqui a 1 ano, você conceberá um filho. E ela fala para o profeta: olha, não brinque comigo. E ali, irmãos, aquela mulher, ela tinha um desejo de ter um filho. Mas nunca teve oportunidade. E Eliseu, ele vê a oportunidade de semear também na vida daquela mulher. Irmãos, uma semente, ela só terá efeito se ela for semeada. Se você colocá-la na terra. Mas para que uma semente, ela germine, ela está ali intacta. Eu ia até trazer, mas acabei esquecendo, irmãos. Semente de mostarda. Eu tenho uma penca de semente de mostarda em casa. E uma vez aqui, numa quinta-feira, que eu falei também de semeadura, eu dei uma semente para cada um dos irmãos que estava aqui presente. E a nossa irmã Kátia, que descansa no Senhor hoje, ela pegou aquela única semente, colocou num vaso. Irmãos, de uma única semente, o vaso encheu. E vamos ver essa semente aqui na vida desta mulher, na vida desta sunamita. E quando Eliseu, ele fala isso, depois de 1 ano, quando ele retornou, o filho havia nascido. E depois que o menino já estava grande, e ele estava no campo com seu pai, ele sentiu uma dor na cabeça e aquele menino veio a falecer. Mas aquela mulher, ela aprendeu com Eliseu a ter uma confiança em Deus tremenda. Você imagina uma mãe perder um filho. E quando o menino sentiu dor, o pai falou: ó, entrega ele para sua mãe, leva-o depressa.
E chegando lá, o menino morreu nos braços da mulher. E ela chamou o seu criado e foi até Eliseu. E falou com seu marido que iria até o profeta. Aí ele perguntou, mas está tudo bem? Ela disse, vai tudo bem. Talvez aquela mulher ela tinha uma convicção no seu coração de que Deus não havia dado aquele filho para ela em vão. As bênçãos de Deus na nossa vida, elas não têm um prazo de validade para vencer aqui na terra. As bênçãos de Deus, elas são transbordantes. Mas algo diferente ali aconteceu. Como acontece na nossa vida diária. Às vezes pensamos que recebemos algo e daqui a pouco escorre pelas nossas mãos. Mas ela falou, está tudo bem. E quando chegou até Eliseu, foi Geazi perguntar. Eliseu falou, ó, vem a sunamita aí, pergunta ela se está tudo bem. Vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, vai bem com você. E ela falou que estava tudo bem, mas ela se lançou aos pés de Eliseu. E Eliseu falou, ó, o Senhor não me revelou, mas ela está com amargura. E ali ela relatou que o filho dela havia morrido. E Eliseu mandou Geazi correr, colocar o seu bordão sobre o rosto do menino, mas nada aconteceu. Mas o milagre, ele ia acontecer. Eliseu, ele vai até o quarto do menino, e aquele menino, ele volta à vida. Deus, ele pode dar, mas ele também pode tirar e pode te devolver. Mas a nossa fé, ela precisa ser provada. Salomão, lá em Eclesiastes, ele diz, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe qual irá produzir, se esta ou aquela, ou ambas. E a semente, quando você lança essa semente no solo, você não deixa ela descoberta. A semente, ela sofre o quê? Ela sofre uma pressão. Você colocou na terra, você vai jogar terra em cima, e ela vai ter uma pressão. Você vai jogar água, aquela semente vai apodrecer, mas se ela não apodrecer, ela não vai germinar, e depois você vai ver o resultado da sua colheita. O bambu chinês, durante os 5 primeiros anos, ele cresce para baixo. Depois ele começa a crescer ao ar livre. Porque primeiro ele vai se estruturar para segurar os ventos, a sua altura. Deus, ele quer pessoas que semeiem, que cumpra essa lei da semeadura. Não guarde, não retenha somente para você. Essa mulher, ela semeou na vida de Eliseu, mas depois veio uma fome em Israel. E Eliseu orienta essa mulher a habitar junto com os filisteus, até que a fome passe. E lá no capítulo 8, novamente aparece a sulamita. Ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho ele restaurara, levanta-te, vai tu e tua família e mora onde pudeste, e que o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Então, ao cabo dos 7 anos, Geazi estava sentado com o rei, e o rei perguntou, conta aí os milagres aí de Eliseu. Eliseu é o homem que tinha porção dobrada do profeta Elias, não é isso, irmãos? Elias fez 14 milagres. Eliseu fez 27 em vida, e 1 quando morreu. Então, completou exatamente a porção dobrada dos milagres de Elias. E aí, Geazi, ele falava com o rei, ele contando, e a sulamita voltou, querendo reaver os seus bens, mas não conseguia. E olha só o que Deus faz, irmãos. Deus, ele quando olha lá de cima, ele olha para o nosso coração. Ele olha para a sua bondade, para a sua generosidade. E ele fala, me conta os milagres de Eliseu. Aí ele começa a contar do que aconteceu com a sulamita.
E quando Eliseu restaurou seu filho, e daqui a pouco ele fala assim, ó, aí a sunamita aí. E aquele homem escuta aquela mulher, aquele rei, e restaura todas as suas terras, e ainda fala assim, ó, pede para fazer o cálculo do dia que ela saiu até hoje, e o que a terra produziu, e o que foi ganho com a sua propriedade, e pagai a ela. Ela semeou na vida de Eliseu, e o Senhor semeou na vida dela. Amém, irmãos? Até aqui tudo bem? Você está entendendo que existe o princípio da semeadura. Você semeia para quê? Para alcançar frutos. E o fruto, quando ele vem, ele volta para você. Isaac Newton, ele diz que ele enxergou mais longe, porque ele estava sobre ombros de gigantes. Alguém te ajudou a chegar onde você está. Amém, irmãos? Foi um professor, foi o seu pai, a sua mãe, um amigo, que semeou na sua vida. Então, não basta apenas você chegar longe, mas você reconhecer quem te ajudou a chegar lá. Amém, irmãos? Então, reconheça e semeie na vida das pessoas. O outro exemplo está lá em 2 Samuel, no capítulo 24. Abra aí, 2 Samuel, capítulo 24. O próprio rei Davi, ele nos dá um outro exemplo que precisamos lembrar e seguir. Aqui no versículo 17 em diante. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, disse ao Senhor, eu é que pequei e procedi iniquamente. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, veio Gade a Davi e lhe disse, sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Subiu Davi, conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Olhou Araúna e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. Perguntou Araúna, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar um altar ao Senhor, para que esta praga cesse sobre o povo. Disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei meu senhor o que bem lhe parecer. Aqui estão os bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. Disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Irmãos, que maravilha! Davi, ele estava recebendo tudo, estava recebendo o terreno, estava recebendo os bois, o aparelho, o carvão, a lenha, até quem matasse ali o boi, ele estava oferecendo. Isso é bom ou não é? É bom, né, irmãos? Você ganhar as coisas. Mas não foi assim que Davi pensou. Davi, ele responde assim, porém o rei respondeu a Araúna, não, antes quero comprá-la pelo preço devido. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto, que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Irmãos, um princípio que Davi falou aqui, eu quero pagar o preço justo. E às vezes, irmãos, não queremos pagar o preço justo pelo trabalho do nosso irmão. Barganhamos
aonde não é para barganhar. Davi, ele fala, eu quero pagar o preço justo. Pode chamar os corretores para avaliar a sua eira, que eu vou pagar o preço justo. E Davi, ele fala, não vou oferecer a Deus nada que não me custe. Irmãos, quando Deus estabeleceu para Adão, o homem já trabalhava, tá, irmãos? Porque quando Deus criou o jardim do Éden, e a Bíblia fala que Deus ainda não havia feito chover, porque não tinha o homem ainda não havia sido criado para lavrar o jardim. Então o homem ia trabalhar. Nós não seríamos, de sombra de dúvida, pessoas desocupadas. Porque se Deus ele trabalha, o próprio Jesus ele diz que o meu Pai trabalha até agora, e Deus havia trabalhado 7 dias para criar este mundo para nós, com tudo que temos aqui, e no 7º dia ele descansou. Mas só que Deus, quando o homem, ele abre mão de tudo isto que Deus havia ofertado para ele, Deus ele fala, ó, a partir de agora do suor do teu rosto comerás o teu pão. O homem ia ter que trabalhar mais. O homem, ele iria lavrar a terra, como antes. Mas a terra hoje oferece o quê? Ele fala, ó, cardos e espinho a terra produzirá. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então houve o quê? Uma dificuldade, irmãos. O homem teria que fazer o quê? Começar a gerar trabalho e pensar como ele iria fazer este trabalho. Então nós não podemos oferecer a Deus que não custe o nosso suor. É por isso quando ele fala das primícias, tá, que você tem que levar as primícias. Salomão ele fala disso, honra o Senhor com as primícias de toda a sua renda. Não é aquilo que sobrar, irmãos. A oferta da viúva, Jesus estava lá no gasofilácio, ele estava olhando, estava observando. Ele não estava observando, irmãos, para ver quem dava e quem não dava, mas ele queria ver o que partisse do seu coração. Quantos de nós pensamos na oferta de hoje? Quantos de nós? Ou tiramos a primeira nota, às vezes rasgada, colocamos amassada no envelope, quantos pensaram e colocaram no seu coração uma oferta para trazer para o Senhor nesta manhã? Porque quando eu dou aquilo que está na minha carteira, e eu escolho às vezes a nota menor, eu não estou semeando na obra de Deus. Porque essa obra, ela semeia na vida das pessoas. Por que Deus ele fala? Para que na minha casa haja o quê? Mantimento, irmãos. Mantimento para quem? Para mim e para você. Paulo ele é bem claro. Aquele que não trabalha também não coma. Então, quando eu semeio no reino de Deus, Deus, ele não deve nada a ninguém. E olha só, irmãos, o espírito de Davi. Davi teve muitos problemas. Tem problema com a sua família, com seus filhos. Davi pecou. Mas algo tem de interessante neste homem para Deus chamá-lo de um homem segundo o seu coração. Além de comprar a eira de Araúna com preço justo, ele coloca no seu coração que Deus não tinha uma casa. Ele estava habitando num palácio, mas Deus não tinha uma casa. Deus estava habitando em tabernáculo.
Era o tabernáculo que era estendido lá para adorar o Senhor. E ele coloca no seu coração em construir uma casa aonde habitasse o nome do Senhor. É lógico, irmão, Deus não habita aqui nesse templo. Ele está aqui porque nós estamos aqui. Depois que essas portas se fecharem, a presença dele não vai estar aqui no lugar vazio. Deus vai esperar a gente aqui até quinta-feira? Não vai. Ele está aqui, a presença dele está aqui porque nós estamos aqui. Porque nós estamos adorando ao Senhor. E Davi, ele fala, eu vou construir para o Senhor. Talvez Deus coçou a cabeça lá de cima. Davi, meu filho, tua mão está cheia de sangue. Mas teu filho Abraão, Salomão, vai construir essa casa para mim. Sabe o que Davi fez, irmãos? Davi não se trancou no seu quarto chorando. Deus não vai permitir eu construir a casa dele. Aí reclama com um. Não foi, irmãos. Sabe o que Davi fez? Davi mandou fazer logo o projeto. Faz o projeto aí. O que precisa? Davi, ele aparelhou tudo, irmãos. Comprou tudo do bom e do melhor. Não teve nada de graça de ninguém, não. Teve nada de graça, não, irmãos. Manda fazer o melhor para Deus. Olha, as colunas eu quero assim. O teto eu quero dessa forma. O altar eu quero assim. Olha o zelo, irmãos. Olha o zelo que Davi teve em separar todo o material. Eu não vou construir, mas eu vou dar o meu melhor. Eu não vou participar da construção, porque Deus vai me levar antes, mas eu vou dar o meu melhor. Você tem dado o seu melhor para Deus? O princípio da semeadura começa aqui. Porque se o meu princípio é aqui na casa do Senhor, eu vou poder semear na sua vida. E quando eu semear na sua vida, Deus vai semear na minha vida. Irmãos, não é jogo de interesse. Mas temos exemplos em todas as escrituras de semeadura. Um outro exemplo. Vamos lá. Em 1 Reis, no capítulo 17. Irmãos, Deus faz algumas coisas e a gente precisa de parar de questionar ao Senhor em tudo que Ele faz. Deus falou, faça. Não questione, irmão. Deus não é para ser questionado. Aqui fala de uma viúva. A viúva de Sarepta. Sarepta quer dizer terra do fogo, da fornalha, porque lá parece que tinha, naquela região, fundição de ferro. E veio a palavra do Senhor, levanta-te, vai a Sarepta, versículo 8, está 17, versículo 8. Que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Respondeu a mulher, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos.
Irmãos, na carne você vai falar, Deus está de brincadeira. Ele me enviou para um lugar que tem menos do que eu. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. O pouco com Deus é muito. E é Ele que dá a provisão. Elias chega, você pega um pouco de água para mim? Ela, sem reclamar, foi lá e pegou a água. Agora eu quero um pedaço de bolo. E ela fala, olha, o que tem aqui é para mim e para o meu filho. Mas Elias disse assim para ela, não temas, vai, faze como disseste, porém faze disto primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, e depois o fará para ti e para o teu filho. Aí sabe o que vem? Ele diz assim, ó, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Deus está falando o tempo todo conosco, e não fazemos o que Ele pediu. E aí, irmãos, quando não fazemos aquilo que Deus nos orienta, você pegou uma outra estrada. Quando João Batista ele preparou o caminho para o Senhor, e quando um rei ele falava que ia visitar um povoado, a um lugar, uma outra cidade, antes do rei passar por aquela estrada era consertada. Se tinha buraco, os buracos eram tapados. Se a estrada não tinha pavimentação, ela iria ser pavimentada. E quando faziam isso, essas estradas se chamavam estradas reais, porque era a estrada que a realeza iria passar. Então, quando João Batista ele estava lá no deserto, ele fala o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos começar consertando a nossa estrada. Elias lá com os profetas de Baal. Ele não foi apresentar a Deus um altar todo quebrado. Primeira coisa que ele fez, repara o altar. Repara o altar. Depois que reparou o altar, ele pegou 12 pedras, que simbolizavam os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos. Mandou jogar água, para ninguém falar, não, ele tacou fogo. E mandou encher, até que o rego, em volta, ficasse cheio. Depois orou a Deus 3 vezes, e o fogo desceu. Consumiu o holocausto, a lenha, a água, e nem o pó sobrou, irmãos. Elias semeou na vida dessa mulher. Deus, Ele não aceita menos daquilo que possamos oferecer a Ele. Quando Abel foi oferecer a Deus a sua oferta, e Caim também veio oferecer, irmãos, qual era a oferta mais atraente? A de Caim ou a de Abel? Talvez naquela época existisse espécies de plantas, de frutas, que talvez a gente não conheça hoje. Qual é a fruta que você gosta? Morango? Pêssego? Mangaba? Então, irmãos, Caim ele trouxe ali das verduras, das frutas, e Abel ele trouxe o quê? Dos primogênitos do seu rebanho. Mas a Bíblia diz que antes de Deus atentar para a oferta, Ele atentou para Abel. Ele viu o coração dele, irmãos, Deus está sondando o nosso coração. Deus ele está sondando a nossa vida. Qual é a nossa intenção
com a obra dele, com o reino dele, com o irmão que está à sua volta. Você conhece o irmão que está do seu lado? Você conhece o irmão que está do seu lado? Você já pensou se ele tem alguma necessidade? Você já pensou em semear na vida dele? Esse princípio, Deus ele quer nos ensinar hoje. Para que tenhamos essa prática de repartir. Mesmo que você não seja uma pessoa rica. Eu não preciso ser rico, irmãos, para repartir. Você não precisa repartir só dinheiro, você pode repartir conhecimento. Algo que você sabe fazer, você está vendo um irmão com dificuldade. Irmão, vou te ensinar a investir no mercado financeiro. Irmão, vou te ensinar a minha profissão. Vou te ensinar a fazer isso. Vou te ensinar, igual a Elaine. Tem irmãs aqui que são empreendedoras de bijuteria. Não foi ninguém que mandou ela fazer, irmãos, ela quis semear, porque esse princípio está dentro dela. Esse princípio, ele precisa estar dentro de mim. Então, semeia boa semente. Mas no princípio da leitura diz o quê? Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Se você plantou 10 sementes, talvez as 10 não germine, talvez só 5. Então metade do seu dinheiro foi embora. Quando você semeia muito, se você tiver perda, talvez essa perda ela não seja tão significante como foi para o que só semeou 10. Logicamente, irmão, todos nós sentimos a perda. Mas quando você semeia muito, a perda talvez seja menor. Você sinta menos. E quando ele fala dessa mulher e Elias, ele fala para ela que a farinha da panela não se acabará e nem o azeite da botija. Irmãos, o que você faz com farinha? Você faz muita coisa com farinha. Muita coisa que você nem imagina. Você faz sonho, você faz pão, você faz bolo, você faz salgadinho. Você faz tudo. Em jejum ainda, todo mundo vai sair daqui correndo para comer um pão. Olha só que situação que eu coloquei vocês agora, né? Mas cuidado com a tentação. Eu sei que vocês estão com fome, eu também estou. Mas essa também é uma semeadura, não é? Nós estamos semeando algo no mundo espiritual, para saber qual é a vontade de Deus para esta igreja no ano de 2022. E nós estamos semeando o quê? O jejum, a oração, a comunhão, os devocionais. Você tem lido os devocionais, irmãos? Ontem eu estava lendo devocional e a pastora Carla ela fala que Deus ele promove encontros na nossa vida que é tremendo, irmãos. Deus ele promove uma situação lá no passado para você estar aqui no presente e a sua vida vai mudar. Porque Deus ele tem um propósito. Só que nós desconhecemos, nós queremos entender os propósitos de Deus, irmãos. Faça primeiro o que Deus falou. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe aqui. Se você está aqui no meio dessas pessoas, é porque Deus queria que você hoje estivesse aqui. E algo vai mudar, porque Ele não te trouxe aqui à toa. Deus não te trouxe aqui por passeio. Ele trouxe aqui porque quer ensinar você a semear. Domingo que vem, Ele vai te ensinar algo novo. Talvez você já tenha ouvido falar de semeadura, mas não com essa palavra aqui de hoje. Domingo que vem, se outro irmão quiser falar de semeadura,
será outra palavra, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então, irmãos, quando Jesus ele fica observando aquela mulher, ela dá 2 moedas. E teve pessoas que depositaram muito dinheiro no gasofilácio. Irmãos, não é isso que Deus está olhando. Se Deus olhasse por valor de oferta, nós já seríamos fulminados. Porque tem dia que nem oferta a gente tem para dar. Às vezes a gente tem uma moedinha. Mas Deus está interessado o que sai aqui do teu coração, a tua intenção. Deus ele não está preocupado com o valor que você vai proporcionar, mas Ele está interessado na tua intenção. E Jesus ele falou, ó, esta mulher deu mais do que todos. Porque ela deu tudo o que tinha. Eles deram o que sobrava. Talvez o que Jesus estava ensinando aqueles homens era ofertar com o seu coração, com sinceridade, aquilo que eles tinham. O princípio da semeadura, quem semeia pouco, colhe pouco, e quem semeia com fartura, colhe com fartura. O pouco ou fartura não estão ligados apenas ao valor da oferta, mas principalmente o coração do ofertante. A oferta deve ser proposta no coração. A oferta não deve ser por tristeza ou por necessidade, por imposição. O Senhor garante que vai multiplicar nossa sementeira. A oferta, ela não é por impulso, irmãos. A oferta por impulso, Deus não vai aceitar. Oferta por tristeza. Poxa, eu tenho que dar, só tenho R$100, vou dar os 100. Deus também não vai receber. Que você já colocou a tristeza no seu coração? Quem é assembleano aqui, quem já foi assembleano, na hora da oferta cantava, quem dá com alegria, como o sol brilhará. Irmãos, isso é uma verdade. Eu preciso ofertar a Deus por alegria, por amor, e não por necessidade. E não com tristeza. E principalmente por interesse. Deus ele não barganha com ninguém. Davi, quando ofertou ao Senhor, ele falou, eu não vou dar nada para Deus que não me custe. Achou R$50 na rua, está difícil de achar, mas se você achar, vou dar de oferta. Não dá não, irmãos. Dá o que você suou para ganhar. Dá o que você suou para ganhar. Deus ele está nos ensinando a ser pessoas que semeiam o futuro de alguém. Porque você não coloca a semente hoje e amanhã ela vai dar fruto. Existe um tempo para dar fruto. Por isso que o salmista, por isso Salomão lhe diz, pela manhã semeia a tua semente, mas não retire a tua mão. Fica ali, olhando. Acompanhe o crescimento da semente. Vai lá todo dia, não coloque água demais, porque senão você vai prejudicar o crescimento. Mas coloque água na medida certa. Dá uma olhada, vê como é que está. Acompanhe a semente, acompanhe o crescimento. Deus, ele nos traz esse conceito. Precisamos acompanhar o crescimento de cada um. Não é só dar a semente, mas eu preciso te ensinar como desenvolver a semente. Porque se eu tenho a semente, é porque eu já fiz a colheita. É porque alguém semeou na minha vida. Eu tenho experiência na semente. Então, eu vou te ajudar a semear. Eu vou te ajudar a cuidar da sua semente. E principalmente, te ensinar a ser um semeador. É isso que Deus traz para nós nesta manhã.
Mateus, no capítulo 10, no versículo 42. Para finalizar, Mateus capítulo 10, versículo 42. E quem der de beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Você semeou, Deus vai te abençoar para você semear em outras vidas. Irmãos, a palavra que Deus me deu nesta manhã é esta: que o Senhor Ele te abençoe e que você aprenda a semear. Procure, comece a observar, comece a olhar, se preocupe com as necessidades. Por isso que Paulo ele diz lá em Filipenses que não devemos nos preocupar somente com o que é nosso, mas também com o que é dos outros. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, que você nesta manhã procure alguém para semear. Pastor Sfarne. Obrigado, pastor Márcio. Forte essa palavra, né? Eu quero, ainda dando sequência dentro da palavra, antes da mensagem, durante o louvor, Deus nos levou a orar por esperança, né? E depois a Beth me procurou aqui no começo da pregação e disse: pastor, Deus me incomodou muito para que orássemos por pessoas que estão preocupadas com sua provisão financeira e que isso tem a ver com a falta de confiança na paternidade de Deus, né? E veio a palavra do Márcio reforçando isso, a semeadura. Só semeia quem confia, né, que pode colher. E a fé não é para que eu possa acreditar. A fé tem a ver com conhecer. Quanto mais minha fé é edificada, mas eu conheço o Senhor. E quando eu conheço o Senhor, eu confio nele. Mesmo que tudo à minha volta diga o contrário. Eu quero orar nessa hora por isso. Para Deus produzir em você essa fé, para perder o medo do seu sustento financeiro. Eu queria que todos ficassem em pé, por gentileza. Eu quero mais uma vez, me perdoe esse movimento, mas eu creio muito no movimento de se dispor. Se você tem vivido um tempo de dúvida nas suas finanças, achando que, com medo da provisão, vem aqui à frente, quero orar por você por fé. Que Deus produza, gere mais fé em você. Essa fé de conhecer quem o Senhor é, inclusive aprendendo a palavra de hoje a semear. Amém? Vem aqui à frente, eu quero orar por você que tem tido medo da sua provisão, achando que Deus não vai cuidar das suas finanças, dos seus negócios, está com medo do pão de cada dia, de como vai ser meu sustento, eu não consigo confiar mais, eu olho em volta as circunstâncias e... Então você que está aqui na frente, olhe para cá por gentileza, mais uma vez, por favor. Eu sempre falo sobre isso, muito receio que eu tenho de após uma pregação, acrescentar alguma coisa para não ser antiético com o pregador, não é minha ideia, tá, Márcio? Não quero aumentar mais nada, só para reforçar uma coisa que ele falou na pregação. Aquela história da viúva de Sarepta, né? Era um tempo de seca, e Deus faz coisas que são incomuns. Primeiro, Deus manda corvos alimentarem o profeta Elias. Deus mandou Elias orar para que não chovesse mais. Ele foi o próprio profeta que Deus usou para orar para não chover mais em Israel. E nós somos atingidos pelos momentos proféticos. Deus não nos trata de forma diferente. Agora Deus envia os escapes, manda corvos alimentarem, até que aquele lago secou, aquele riacho secou. Aí ele manda para Sarepta, diz que uma viúva vai cuidar de você. Diferente de Sunem, não era mulher rica. Agora com Elias era uma mulher pobre. Numa seca, se alguém pede um copo d'água, já é muita coisa. Como é que você vai dar água para alguém em tempo de seca? Mas pede mais, pede comida. Como o Márcio disse muito bem, a nossos olhos parece uma insanidade isso. Uma irresponsabilidade do profeta. Vou orar por vocês, para que Deus gere fé, para crerem que Deus tem a economia dele. Agora, aprenda uma coisa nesse tempo de escassez. Semeie. Eu não estou falando em defesa de ofertar na igreja. Oferta na igreja também é importante, ofertar, ser fiel no dízimo. Tem muita gente sendo infiel no dízimo nessa hora. Não tem hora de ser infiel. É nessa hora difícil que a fidelidade não depende das circunstâncias. E fique tranquilo, você conhece muito bem esse ministério aqui. Nós temos muita paz de falar sobre isso aqui. Nós nunca trabalhamos ninguém para ser convencido a ofertar por imposição.
mas eu creio que é um princípio. Desde os meus 13 anos de idade, eu comecei a ter primeira ajuda, trabalhando como zelador do prédio que morávamos em Padre Miguel, que eu ganhava um valor muito pequeno, já comecei a devolver dízimo ali, sempre devolvi dízimo. Ensinei meu filho desde novo a devolver dízimo. Eu creio nesse princípio. Mas é muito mais do que o dízimo e a oferta. Eu digo o seguinte, às vezes é cooperar com alguém. Eu tenho visto pessoas aqui no evento das mulheres, eu estou acompanhando, que toda hora estou vendo a Patrícia falando, quantas mulheres estão se desdobrando aqui, fazendo coisas que outros cobrariam para fazer. A rede social, os trabalhos, a arte. Às vezes eu vejo pessoas na nossa igreja, eu digo isso com todo amor, tá, irmãos? Tem tantos talentos, mas são sempre remidos. Só fazem sem receber o salário. O pessoal faz com a mídia, com os obreiros, com o som, os músicos que não recebem para tocar aqui na frente. Cada coisa que eu faço é uma semente. Mas também o que eu faço pelo meu irmão. Você abençoou alguém? Você pegou hoje, olha, irmão, eu vou repartir um pouco que eu tenho com você. Eu quero... Procure alguém na igreja, aquilo que o Márcio falou. Essa semana alguém falou uma coisa muito séria comigo, na conversa. Pastor, até a gente, por causa da pandemia, reduziu um pouco aquelas conversas de ver quem está do seu lado, você não conhece ainda. Acabou isso que... Mas já parou que você deveria todo domingo, todos nós aqui, tá? Uma coisa que eu penso a Deus, todo domingo a gente viesse se encontrar aqui na igreja. A tua oração deveria ser: papai, vou encontrar com meus irmãos. O que o senhor quer que eu faça hoje? Talvez haja alguém aqui precisando de um abraço, de uma semente de um abraço, de um carinho, ou então de uma ajuda. Olha algum adolescente, pré-adolescente, mais humilde, que os pais nem são crentes às vezes. Será que eu não posso procurar esse garoto? Está tudo bem contigo? Talvez você possa pagar um curso para alguém, talvez você possa dar o que é teu para alguém. É no tempo de escassez que a gente semeia. E finalmente eu sei que alguns aqui são muito fiéis no seu trabalho, na obra. Estão vendo como é que eu estou me dedicando tanto e não consigo ver escape. Continue dando o seu melhor. Porque é nesse princípio que Deus abençoa. Porque há um Pai que nos ama. E a economia de Deus não caminha de acordo com a economia desse mundo. Então quero que você que está aqui à frente, coloque a mão no seu coração. Pai, eu oro agora. Coração é essa bomba que bombeia sangue por todo o corpo, mas simboliza o centro das nossas decisões. Eu oro agora por uma revelação maior de fé no coração desses irmãos e irmãs. Não a fé para acreditar, para dar crédito a alguém que já fez alguma coisa, mas a fé para conhecer o Senhor. E muitas vezes o oposto da fé não é nem a dúvida, mas é a memória. São as memórias que temos das pessoas que exerceram paternidade em nossas vidas. Nos leva a conhecer esse Pai que é diferente de qualquer pai, por melhor que seja o pai nesse mundo. Esse nosso Pai é muito, porque dele deriva toda a paternidade. Nos leva a ter essa fé, que sabemos quem é o nosso Pai. E esse Pai jamais vai nos enviar para uma situação, nos deixar sozinhos naquela situação. Esse Pai nunca nos abandona. Mesmo quando somos errados, mesmo quando somos sujos, mesmo quando merecemos o seu castigo, a sua graça, como foi dito no texto citado pelo pastor Márcio, a sua graça é inexplicável, vai nos acolher. E nessa fé gerada no coração desses irmãos, eu quero profetizar que eles vão ter fé para nunca mais duvidar de um Pai que os ama incondicionalmente. Você que está aqui na frente, coloque suas mãos para frente abertas, como quem vai receber alguma coisa. Pai, eu quero profetizar prosperidade para esses irmãos, que passe muito dinheiro nas mãos deles, muito dinheiro, para que tendo eles possam repartir. Eles entendam o segredo que há na partilha, no retribuir, no distribuir, na generosidade. Pai, generosidade, como falamos esses dias no debate, vem da palavra Gênesis, genética. A generosidade nasce no Senhor. Não é natureza humana ser generoso, mas o Senhor gerou em nós a sua natureza. Que essas pessoas sejam muito prósperas, Pai. Surpreenda-os. E quando passar nas suas mãos, que eles perceberem que vem do Senhor, eles repartam para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Obrigado, meus irmãos. Você pode mais uma vez aplaudir o Senhor pela palavra dessa manhã. Ainda em pé, por favor. Se puder ficar um pouquinho mais em pé. Ah, poxa, então, não vou cortar não. Canta aí, por favor. Vamos cantar. Vamos cantar?
Quem pode cantar isso? Que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor, meu irmão? Glória a Deus. Ainda em pé um pouquinho mais, por gentileza, vamos já encerrar, porque vamos receber com muita honra o Heitor da Silva Oliveira, que será apresentado ao Senhor, filho do Wellington e da Marcele. Os pais já podem preparar um cortejo lá atrás e, se houver alguma canção, vai ser cantada enquanto recebemos em honra o Heitor, que será apresentado ao Senhor nessa manhã. Vamos receber o Heitor com muita honra nessa hora, não é isso? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. A comunidade evangélica de Mesquita não tem a tradição de batizar crianças. Nós respeitamos, evidentemente, as igrejas que têm esse hábito, por terem na sua doutrina o entendimento que a criança deve ser batizada. Nós seguimos o modelo de que o batismo é feito para pessoas adultas, porque entendemos, na nossa percepção teológica, que a pessoa precisa crer para se batizar. Então, crer exige um exercício cognitivo que, por enquanto, o Heitor não consegue elaborar. Mas respeitamos os que fazem assim. Bem, ao mesmo tempo entendemos que para os pais é muito importante que os filhos sejam abençoados muito novinhos, né, Heitor? E aí está com o olhão vivo olhando para mim aqui, é muito lindo, né? E há uma cultura em Israel que está citada, por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 22, que diz que, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram, no caso Jesus, a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Portanto, os judeus apresentavam os filhos ao Senhor, na cultura, muitas vezes, o primogênito. Nós adotamos para todos os filhos que nascem, apresentarmos ao Senhor. A expressão apresentar ao Senhor é uma forma simbólica de consagrar, porque Deus já conhece, de fato, o Heitor. Deus sonhou com ele. Então, Deus usou o Wellington e a Marcele para gerarem, o Wellington para dar semente, a Marcele
receber no ventre, gestar esse menino, mas Deus sonhou com ele na eternidade, com certeza. Nós queremos primeiro pedir então, se os pais ou um dos dois querem trazer alguma palavra para a igreja sobre o Heitor, fique à vontade. Tudo bom, lindão? Só um som. Graça e paz, irmãos, bom dia. Não é uma novidade a gente estar aqui em cima apresentando um filho, né, para a comunidade. Espero que não se torne uma rotina, mas não é novidade. Quando o Heitor chegou, não foi uma novidade para mim ser pai também. Então foi uma emoção bem diferente do que foi com o Arthur. Mas hoje a gente consegue enxergar o amor do Arthur pelo Heitor. E essa é uma novidade que eu estou amando. É algo que eu não sei como lidar. Às vezes eu fico olhando e me dá vontade de chorar só de ver o carinho do Arthur pelo Heitor. Eu sei que daqui a pouco eles vão se estapear, porque faz parte, né? Mas esse amor fraterno é muito lindo de ver. Você olhar para o teu filho e ver alguém que ama tanto ele quanto você. Olhar a mãe do seu filho, né? E ver essas coisas que ele faz o tempo todo, de beijar o irmão, de abraçar o irmão. É algo muito lindo de ver. E queria agradecer o pastor Márcio por essa palavra de hoje, porque realmente a minha família é uma colheita do fruto que foi plantado por essa comunidade, pela vida do pastor Cifarne, pela vida da pastora Patrícia, por tantos outros que estão aqui, Evanildo e Elaine, que foram nossos primeiros líderes quando não éramos casados, né? E hoje somos família, graças a todos vocês. Como o pastor falou, o Heitor já foi apresentado ao Senhor, né? E hoje a gente vai fazer a complementação da apresentação da família que falta. Nossa família de origem já conhece, e agora vocês que vão nos auxiliar nessa caminhada com ele. Acho que o Wellington ore pelo Heitor. O pai é a primeira autoridade sobre o filho, não é isso? Estenda sua mão para cá, irmão. Filho, essa é a outra parte da família que faltava você conhecer. A partir de hoje, filho, eles já estão autorizados a te corrigir, porque será necessário durante muitas vezes. A partir de hoje, pode ser que eles depositem algumas expectativas sobre você e algumas vezes serão atendidos, outras serão frustrados, filho. Mas assim como papai e mamãe também frustraram pessoas aqui, irritaram pessoas, e também alegramos pessoas, porque nós somos assim. Nós somos gente, nós somos humanos. Eu peço a Deus, filho, que nessa comunidade, nessa igreja, você encontre amor, você encontre perdão. Profetizo sobre a sua vida que você seja um homem íntegro, um homem reto, um homem justo, filho. E prometo que eu e sua mãe não vamos atrapalhar os planos do Senhor na sua vida. Nós contamos com essa comunidade, filho, para que isso seja cumprido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Heitor da Silva Oliveira, te consagramos ao Senhor nessa manhã, te apresentamos a família espiritual que é a igreja. E abençoamos a tua vida. Com esse óleo que simboliza o Espírito Santo, te ungimos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Heitor. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, Heitor, levante o seu rosto e te dê a paz. Que você possa crescer e cumprir o propósito do Pai Celestial na tua vida. Nós, como igreja, em unidade, te abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos devolver o Heitor para vocês por um tempo. Mas assim como o Arthur, o Heitor pertence ao Senhor. Como você disse na oração, não atrapalhe isso. Agora eu quero que os parentes que voltem aqui, convidados, amigos, e a igreja entendam o que foi dito pelo Wellington. Alguém disse certa vez que é necessário uma tribo para educar uma criança. Então, uma criança é educada só pelos pais, mas por toda uma tribo, por toda uma coletividade, por toda uma comunidade, toda uma paróquia que entende a sua missão. Wellington e Marcele, entendo que acima de qualquer outra pessoa, vocês dois são a principal referência para ele. Eduquem o Heitor e o Arthur no caminho do Senhor.
Tem visto muitos pais que, às vezes, quando nasce a criança, tem dificuldade de ver a igreja. Eu sei que é difícil, que eu mesmo disse, a criança dá trabalho, que a atenção é estrago, né? Desde novinhos, formem essa memória neles. Como vocês foram formados dessa forma desde novinhos também, entendendo que é o ambiente da igreja. Quero honrar a vida de cada avô, cada avó, cada tio, que Deus seja um instrumento de Deus para abençoar essa criança também. Amém? Pedir que vocês assinem para mim, por favor, aqui o documento. Certificamos que Heitor da Silva Oliveira foi oficialmente apresentado ao Senhor conforme o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, Mesquita, 13 de janeiro de 2022. Mais uma vez aplaudo o Senhor pela vida do Heitor, para essa família. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho de todos. Deus abençoe vocês. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Vão com Deus, um bom domingo, Deus abençoe a todos.